Olá, são 1h15 da manhã. Estamos gravando de madrugada novamente, para ter mais silêncio. O último vídeo foi perturbado com o barulho do choro de uma criança, no final. E no vídeo anterior, eu acho que nós demos sobejamente a prova de que há uma dimensão que o ateu não atinge no cérebro. Ficou claro, né? Então, pela neurociência, o cérebro é assim: córtex cerebral, tronco encefálico. Aqui está por dentro, córtex cerebral, tronco encefálico e no meio, sistema límbico. O ateu e o crente têm acesso a esses dois, mas só o crente tem acesso a esse aqui. E aí, aqui, a porta fechada para o ateu, segundo os neurofisiologistas Dr. Francisco Rubia e esqueci o nome do segundo, Newberg, e o Dr. Newberg. Então, com essas três fotografias, que são imagens de ressonância, o cérebro em repouso, o cérebro pensando, uma coisa normal, e o cérebro orando. Então, isso aqui, pela neurofisiologia, nos dá a prova científica de que o ateu não tem acesso a uma quarta dimensão. Só tem acesso a 3 dimensões. É o nosso mundo que está aqui, físico, material. Mas existe uma quarta dimensão que o grupo de cientistas russos que são crentes, chamaram de fonte cósmica da informação. Madame Helena Petrovna Blavatsky chamou de registros acásicos e eu prefiro chamar de Logos, segundo o Evangelho de São João. Agora nós vamos pretender, nesse vídeo aqui, deixar de debater, acho que aquilo já está provado. Então não há a menor dúvida. O ateu só tem acesso a 2 cérebros, nós temos 3. E esses 2 cérebros só têm acesso ao mundo material e aos nossos sentimentos e emoções. Há um terceiro cérebro que tem acesso a uma quarta dimensão. E esse terceiro cérebro está fechado para o ateu. Aqui está a prova. Então, os 3 cérebros estão aqui, mostrando novamente. Então, a este e a este todos têm acesso. E a este aqui, que é o terceiro cérebro, o tronco encefálico, que vai abrir as portas da fonte cósmica da informação, ou seja, conceitos, realidades que de modo nenhum um ateu pode acessar. Isso é dado nessa apostila, né? Então, o cérebro em repouso, ressonância magnética, igual a todos. O cérebro pensando, igual a todos. A quarta dimensão. Só os crentes chegam até aqui. Bom, isso pela neurociência. Então, agora nós pretendemos fazer um vídeo diferente. Nós estamos discutindo, vamos dizer assim, com o bonde já andando. Estamos discutindo, se bem que eu acho que já encerrei. Ali fica claro que o ateu só tem acesso ao mundo tridimensional, enquanto que o crente tem acesso ao mundo da quarta dimensão, né? Como eu disse, um grupo de cientistas PhD russos chamado de a fonte cósmica da informação, portanto, tem conhecimentos que o ateu jamais alcançará. E Helena Blavatsky chamou de registros acásicos, e eu chamo o Logos, o verbo, segundo o Evangelho de João. Isso dou por encerrado ali, então não tem dúvida pela neurociência. Agora nós vamos entrar em outro campo, a astrofísica. E aí, esse vídeo vai ter o nome de Albert Einstein e Stephen Hawking. Então será o título desse vídeo. E eu não fiz uma pesquisa para fazer esse vídeo. Então, na verdade, ele não será igual aos outros vídeos. Eu não darei uma aula nele, como fiz no vídeo anterior.
não pesquisei nada, não reuni material nenhum, tudo está na minha memória, mas aqui o assunto será a astrofísica. Então, o anterior, nós nos baseamos na neurociência e foi tudo muito bem estudado por mim. Este não, tudo será de memória. Por quê? Porque é um convite a vocês que participem de um debate. Então, esse vídeo pretende ser um debate para que vocês que se interessem, através das perguntas, eu responderei em vídeos, né? Vocês participem do assunto desse vídeo, que nós vamos deixar de debater as questões do meio e vamos recuar até o começo. Vamos ao começo. Então, em vez de debater problemas que são o bonde já andando, nós então vamos pegar o ponto de partida do bonde. Onde é que o ponto de partida do bonde está? Então, é aí. E aí eu convido vocês que participem, isso será um debate, então não é o professor Marlan que está falando, é o Marlan estudioso que está falando, convidando vocês a esse debate que vai ser agora, não num campo que eu estudei, domino e tenho absoluta, vamos dizer assim, reunir material suficiente. Não, não, não. Aqui não. Aqui é uma conversa na nossa sala de visita. Mas eu peço que vocês participem. Então é o seguinte, no começo, vamos para o começo de tudo, em vez de ficar debatendo aquilo que já está andando na metade do caminho. Então, o que é que nós temos no começo de tudo? No começo de tudo, nós temos, por aqueles que aceitam a criação, nós temos o que poderemos chamar de espaço infinito, horizonte da eternidade, que é um ser que tem essência, substância e existência. Esse ser cria um ponto dentro de si, e esse ponto vai se chamar Reshit, que é o Criador, Gênesis 1. Então, veja só, o espaço infinito, o horizonte da eternidade, o mar primordial, é o Deus uno e trino que a corrente judaica cristã crê. Os judeus não. Os judeus não acreditam na Trindade, mas a maioria de nós crê. E ele só cria Reshit, um ponto. E esse ponto, então, é quem vai criar tudo dentro de si. E como ele não pode invadir o horizonte da eternidade, então esse ponto vai criar dentro de si. Ou seja, ele vai se tornar infinito para dentro, não para fora. Entenderam bem? Então, o horizonte da eternidade, o infinito e manifesto, o mar primordial, é para fora, cobre tudo. É um espaço sem limite. O Ain, da Cabala. O Ain Sof é o. Esse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, cria um Deus que nós consideramos um Deus criado, nós consideramos, não, sabemos pela nossa crença que é um Deus criado, que é Reshit, que é o criador de tudo, porque o Ein Sof só cria Reshit, só. E aí ele cria dentro de si. E Reshit agora vai criar também dentro de si. Então agora é curioso, porque Reshit aí já entra no universo quântico. Reshit vai criar dentro de si tudo que ele criar será dentro de si. E como ele é, vamos dizer assim, quanto mais ele cria, mais ele tem espaço. Espaço é uma palavra que nós vamos usar aqui indevida, evo, né? Mas ele vai criar espaço. Então, vamos agora, essa é a noção dos que aceitam a criação. Então, o ponto de onde vai haver a criação, o ponto criador, se chama Reshit, e é uma criação do Ein Sof Aur, do espaço infinito, do ilimitado, do horizonte da eternidade. Tá bom?
Só que esse ponto tem uma coisa curiosa, é algo incomum. Ele cria para dentro dele. Quanto mais ele cria, mais ele cresce. Mas ele não invade o infinito. O espaço infinito, o Deus infinito é desconhecido. Ele não vai se expandir. Ele vai crescer para dentro. Nós cremos que é assim. Então, Gênesis 1 descreve a criação de Reshit, que é a criação perfeita. E aí Reshit cria Javé, e Javé faz outra criação menos perfeita, mas ainda semelhante. E aí, finalmente, o homem cria o terceiro universo, que é uma criação imperfeita. Mas tudo vamos voltar. Vamos ficar só em Reshit. Então, o Ain Sof Aor cria um ponto, e esse ponto nós chamamos de Reshit. Resh, cabeça, ou Rosh, Reshit, princípio. Então, é o princípio de tudo. O princípio de todos os princípios. Agora, isso é o que nós, que aceitamos a criação, cremos. Não temos como ver. Cremos. Ninguém fotografou, ninguém filmou. Agora vamos para os ateus, a teoria dos ateus. É semelhante. Não tem o espaço infinito, só tem aquilo equivalente a Reshit. Ela é semelhante. Uma anã branca, segundo Stephen Hawking, a teoria do Big Bang. Vamos então agora para a astrofísica. O gênio do Stephen Hawking foi quem criou isso para competir com a teoria da criação. Então, um ponto, que é uma anã branca, que tem massa infinita, isso aí equivale a Reshit, que tem poder infinito. Então, massa infinita em Stephen Hawking, né? Poder infinito em Reshit. De qualquer maneira, vamos estar de acordo no seguinte: tanto os ateus que seguem Stephen Hawking, que é ateu, que consideram o ponto de partida, né, a anã branca, vão querer saber, vão partir do princípio de que o ser é, o não ser não é. Então só se pode conhecer o que é. Vocês já viram, por exemplo, um cientista que vai procurar saber o que uma galáxia não é? Ou o que é que uma planta não é? Não existe. Então os ateus hão de concordar que tanto criacionistas quanto, não vou usar a palavra criacionista porque não é exata. Criacionista é uma faixa de radicais, de pessoas. Não, nós que aceitamos a criação, que é o projeto inteligente, o Intelligent Design, então vamos aceitar primeiro um postulado fundamental: o ser é, o não ser não é. O objeto de nosso pensamento, a nossa busca, tanto para cristãos tanto para crentes quanto para ateus, partimos do princípio que há um ponto original, aqui para os crentes chamado Reshit, aqui para os ateus chamado uma anã branca, aqui Reshit tem poder infinito, aqui para os ateus Stephen Hawking diz que tem massa infinita. É interessante a semelhança, não é? A diferença é que Reshit tem um espaço onde ele está. E Stephen Hawking proíbe que nós pensemos num espaço onde a anã branca está. Então, aí nós já temos uma coisa curiosa. Já entra uma proibição. Então, a ciência não devia proibir, né? Devia deixar a critério de cada cientista entender. Mas, assim, o Stephen Hawking diz que é uma singularidade. Então, aqui nós temos a singularidade dos ateus. Uma anã branca, uma estrela super pesada de massa infinita. Equivale a Reshit, que é a criação da Sagrada Tríade,
do oceano primordial, do Ein Sof, que tem poder infinito. Todos os dois fazem parte de um axioma, de um postulado inicial. Todos os dois são. Então, Reshit é. A Anã Branca é. Então, trata-se da ciência do ser. Nesse ponto, coincidimos. É interessante, então, que partimos desse ponto. O ser é, o não ser não é. Só a ciência do que é. Portanto, só a ciência do ser. Isso tanto para crentes quanto para ateus. Então, Stephen Hawking vai falar sobre a Anã Branca, que é. É o ser do qual ele parte. É o ponto de partida, que tem massa infinita. Nós partimos de Reshit, já que é o Criador, porque ele é o Criador criado, mas é o ponto de partida. O Ein Sof só cria ele, então depois se aposenta. E aí, Reshit tem poder infinito e a Anã Branca tem massa infinita. É curioso, né? Há um ponto de contato. Nós poderíamos até dizer que há uma semelhança muito grande. E aí, Reshit começa a obra da criação, criando, né? Ele tem inteligência, vontade, memória. Ele é uma pessoa, né? Ele tem sensibilidade. Ele, num ato de vontade, ele deseja criar. Aqui, no caso da Anã Branca, Stephen Hawking não detalha o que é que ela é. E nem supõe, não se pode, é proibido pensar onde ela está. Não existe onde, porque ainda não existe espaço, não existe tempo. Ela é que quando começar o Big Bang, ela vai criar o espaço e o tempo. Então isso é um dogma. Olha só que coisa curiosa. Então, Stephen Hawking faz uma proposta muito semelhante a Reshit. São dois pontos, só que esse ponto aqui é um criador criado e que vai criar, e ele tem inteligência, vontade e memória, é uma pessoa. E aqui, a Anã Branca é matéria, é pura matéria. Aqui é espírito, aqui é matéria. Os espiritualistas aceitam esse ponto, criador, e os materialistas aceitam esse ponto, criador. Então, são dois modos diferentes de entender a criação. Vamos compará-los, né? Einstein aceitou coisas de ambas as partes. Ele era crente e ele percebeu logo o seguinte: se eu acredito, porque Stephen Hawking nunca viu isso aqui, né? Nunca foi visto. Essa Anã Branca ninguém nunca viu. E que ela tinha massa infinita também ninguém nunca viu. Então tudo isso é crença. Então nós caímos numa coisa curiosa. Stephen Hawking, ateu, então parte do princípio de que há uma estrela de massa infinita, supercompactada, pesada, né? E que ela é quem vai criar. E como ela vai criar se expandindo. Ao contrário de Reshit, que vai criar para dentro, como se fosse fazendo um túnel. Então, há uma diferença muito grande. Mas há semelhanças. E partimos todos do mesmo postulado. Reshit é. A Anã Branca é. Então, tanto ateus quanto crentes aceitam que o ser é, o não ser não é. Só a ciência do ser. Só se procura saber o que é. Tanto crentes quanto ateus. Mas, curiosamente, aqui, Reshit está dentro do oceano infinito da eternidade, né, do Ein Sof, enquanto que a Anã Branca de Stephen Hawking está ali, simplesmente está. Você não pode pensar no onde, nem no antes, só no depois. Isso é um dogma. Ora, ao estabelecer um dogma, ele está saindo do campo da ciência.
já não é mais ciência. Porque a ciência não pode estabelecer dogmas, né? Ele parte de um postulado e esse postulado ele vai desdobrar, ele vai tentar comprovar, mas ele proíbe, né, que se possa pensar que essa anã branca esteja onde e que o que houve antes dela, como ela apareceu ali, ela estava ali sempre, ela apareceu de repente, ela foi colocada por alguém. Então ele começa com a ideia, que é um dogma, de que ela está ali. Sempre esteve? Ele não responde. Foi colocado e apareceu a um determinado momento? Ele não responde. Simplesmente ele chama de singularidade. E Reshit nós chamamos de princípio. Então aqui, nós que aceitamos a teoria da criação, nós temos o princípio. Reshit quer dizer o princípio de todos os princípios. Aqui Stephen Hawking coloca a singularidade, né? Este supõe algo em volta, algo mais do que ele. Este supõe apenas ele. E aqui nós somos proibidos de pensar no que é ele, porque nossa inteligência, nossa capacidade racional é incapaz de entender o que é Reshit. Então, do mesmo jeito, Stephen Hawking estabelece o dogma de que nós não conseguimos imaginar, não podemos, isso é proibido terminantemente, como o Ain na Cabala, não se pode querer supor se a anã branca, se havia algo antes dela, se ela apareceu ali, como ela estava ali, de onde ela veio, como é que é, ele já diz que ela está ali. Então você tem que aceitar. Ora, se você aceita algo sem nenhuma comprovação, apenas porque alguém diz, você está crendo que ele está falando a verdade. Ele já parte de um princípio que requer fé. Então, aí não há diferença nenhuma. Quer dizer, entendeu? Nós temos pontos similares, que é ambos acreditamos que estamos buscando o ser, o crente busca o que é Reshit. Nós vamos em busca disso. Essa é a nossa busca durante a nossa vida. E o ateu vai em busca de o que é a singularidade, o Big Bang, o que ela vai produzir nos seus desdobramentos. Mas isso aqui já parte de um dogma. Não se pode imaginar, não se pode cogitar nada antes dela, não existe nada antes dela, né? Ela está ali simplesmente e ela tem massa infinita, que é igual a Reshit, que tem poder infinito. Isso é interessante, né? Então, é um tipo de Deus, é o Deus matéria. Só isso. E nós temos que crer. Então, exige uma crença de que é assim. Está ali, sempre esteve, não sei. Foi colocada por alguém, não sei. É proibido pensar nisso. Existiu algo antes dela, não sei. Então, o fato é que agora ele diz que ela, em determinado momento, ela explode. O Big Bang. Ou seja, ela estava adormecida e de repente ela desperta. E aí ela começa uma onda de expansão. E isso já é tomado de empréstimo. Mônica, agora é contigo, tá? Espero que você faça o aclaramento disso, que é para a gente gravar o próximo vídeo baseado em você. Isso já é a teogonia hindu, que fala dos ciclos de Brahma. Brahma acorda e dorme, acorda e dorme. E quando ele dorme, sonha. E quando ele sonha, cria. É engraçado. Quando ele está acordado, nada acontece. Brahma não faz nada acordado. Não é assim, Mônica? Então, quando ele dorme, é que ele sonha. E nós somos o sonho de Brahma, segundo a teogonia hindu. Mônica, se eu não estiver certo, me corrija, porque o próximo vídeo eu acho que vai se basear nas perguntas de vocês, que têm mais conhecimento. E aqui, Mônica, você é
doutora no assunto, né? Você entende de teogonia hindu à vontade. Então, aqui, Stephen Hawking tomou de empréstimo a concepção hinduísta da Índia, né? Dos ciclos de Brahma. Ciclos em que ele está acordado, desperto, ciclos em que ele dorme. E quando ele dorme é que ele cria. Então, semelhantemente, a Anã Branca estava dormindo e acorda, ou estava acordada e dorme, de qualquer maneira. Isso é um empréstimo do hinduísmo, né, Mônica? Então, vai começar tudo a partir de um movimento, a partir de uma mudança. Há uma mudança de estado, né? A Anã Branca estava ali, mas estava ali do jeito como ela é. E de repente é um movimento, há uma mudança. Esse movimento é uma mudança. Ora, se há mudança, então ela tem vontade. Porque ela passa a ser o que não era. Ela estava inativa e ela passa à atividade. A essa atividade, então, Stephen Hawking chama de Big Bang, a grande explosão, que não é explosão. Ela simplesmente se expande e a massa infinita que está dentro dela vai se tornando tudo o que vem à existência. Isso é tomado de empréstimo da teogonia hindu, que são as noites e dias de Brahma. Então, já temos agora aqui várias coisas que exigem fé. Primeiro, não se pode pensar no antes, como não se pode pensar em quem é Reshit, né? Quais são vamos dizer assim, essência, substância e existência, mas mais nada. Só sabemos que tem essência, substância e essência, inteligência, vontade e memória. Aqui só sabemos que ela tem massa infinita, mas é proibido pensar no antes. Então, ela está ali como? Né? Se nós fôssemos deixados, e agora a ciência já começa a pensar nisso, Ciro Gomes dando entrevista em Harvard, uma admiradora dele que é astrofísica, disse que era astrofísica, ele disse, então me responda uma coisa, o que é que os cientistas já descobriram a respeito da anã branca do Big Bang? Havia alguma coisa antes dela? Aí é um choque, cortam. Aí. Então, é impossível imaginar algo, segundo nossas categorias mentais, que está ali sem que se pense em antes, que se pense que alguém colocou ela ali. É impossível pensar que ela, que estava parada, passa a se mover, há um movimento dentro dela, e tudo que está parado tende a permanecer parado, e tudo que está em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que haja uma força. Então, dentro dela tem essa força, que é a vontade. Então, ela tem vontade. Isso é depreensível. E essa vontade dela, então, faz com que ela inicie um processo. Ela estava adormecida, como eu já disse, é crença hindu. Brahma está acordado, dorme. Ela estava adormecida e ela de repente acorda. E quando ela acorda, ela então se expande. Ela muda, ela provoca um movimento. Ora, a inércia aqui é contrariada. Mas eles dizem, não havia lei nenhuma aí, não havia nada, não se pode pensar em nenhuma lei física, porque não havia nada. Na verdade, não havia nada. Ela não tem inteligência, não sabe que existe. Isso na doutora Maria Pereda, eu recomendo a vocês o vídeo dela sobre Deus, ela vai dar uma noção muito parecida disso, que é uma mistura de panteísmo com monismo. Então vejam, Maria Pereda, Deus, vocês vão ver, talvez eu pegue o vídeo dela e coloque aqui na minha parte da primeira do comentário. Então, ela dá uma definição do que seria isto aqui, essa singularidade. Olha, singularidade é o nome usado por Stephen Hawking para que ninguém possa imaginar nada. Aqui é chamado o AIM, nada. Nada não significa que não existe, é o contrário, existe, mas não se pode saber tudo sobre
esse ser existente. Aqui não se pode saber nada sobre esse ser existente. Então, o Ain está aqui, o Ain está aqui. E todos os dois são. E então, nós, crentes, vamos procurar conhecer o que Reshit é. E já sabemos que ele é uma pessoa, tem inteligência, vontade, memória, sensibilidade, tem poder infinito, é onisciente, onipresente e onipotente. E aqui, esta anã branca também é algo muito semelhante. Ela é onisciente. Não. Ela não tem inteligência. Segundo a doutora Maria Pereira, no vídeo dela, Deus, que eu vi com satisfação, porque ela faz uma exposição muito apropriada, é a melhor exposição que eu já vi da fusão do monismo com o panteísmo. Seria o que é a anã branca e como ela se desenvolve. Vejam o vídeo, eu talvez pegue e coloque aqui na nossa. Então, seria isso. Então, ela tem pelo menos vontade, porque é um movimento. Ela estava ali, segundo Stephen Hawking. E aí, ela de repente estava parada ali. Temos que partir desse princípio, é a singularidade, e ela de repente se move, há um movimento interno, e ela explode, ela se alarga. Então, ela vai se expandir, no movimento de expansão, enquanto que Reshit se expande para dentro, que para nós também é incompreensível. Ela se expande para fora. Mas, vejam, de qualquer maneira, é necessário crer nisto aqui, tanto quanto é necessário crer nisto aqui. Então, são dois tipos, duas formulações de Deus. Só que esse Deus é espírito, é espiritual, portanto, é imaterial. E ele vai chegar à criação da matéria. Ele é quem vai criar a matéria. Aqui já é matéria. Essa anã branca já é matéria. Então já aparece como matéria. Já partimos da matéria. Aqui nós partimos do espírito, ou seja, uma energia puríssima que vai se degradando até chegar à matéria. Aqui não. Aqui nós temos já a anã branca, já é uma estrela super concentrada, portanto, é puramente matéria, mas ela não tem inteligência. Segundo a doutora Maria Pereira, ela não sabe o que é que ela vai fazer. Tudo o que ela vai fazer é as apalpadelas, é as cegas, ou seja, é o acaso. Ela vai agir ao acaso, mas nesse momento nós temos que admitir que ela tem vontade, porque ela estava parada e ela entra em atividade. Ora, se algo se torna o que não era, evidentemente há um movimento. E esse movimento é produto de uma força. E essa força aqui só pode ser a vontade desse ser que estava aqui. Então, aí nós temos a primeira questão que vamos deixar aqui e pedir a vocês que vamos comparar essas duas noções de Deus, mas que todas as duas, na verdade, necessitam crer. Creio em Reshit, que é o Cristo cósmico, ou creio na anã branca de Stephen Hawking. Einstein pegou dados de uma e de outra teoria, né? Então eu vou nomear aqui esse vídeo de Einstein e Stephen Hawking. Então ele pegou dados de um e dados de outro. Einstein e Stephen Hawking são os dois maiores gênios dos últimos séculos. Então, por isso que eu estou colocando os dois, porque Einstein aceita isso aqui, porque ele fala Deus não joga dados. Quando ele estabelece o limite máximo e mínimo da distância entre os corpos celestes, ele dá pela equação. E depois, quando o astrônomo pergunta como é que você sabia, ele diz, Deus me decepcionaria se não fosse assim, porque é a forma mais inteligente. Então, ele diz que o universo é infinito, ao contrário do que se supõe, é infinito. Então, tem 80 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você conseguisse percorrer, né, em linha reta no equador do universo, em linha reta a velocidade da luz, em 80 bilhões de anos você partiria do zero e chegaria ao
sem o universo finito. Isso Einstein diz não pode ser comprovado também. Então, nós, por enquanto, apenas acreditamos. Mas ele dá a noção de um universo finito, o que coincide também aqui com o Stephen Hawking, porque a anã branca ela vai se expandindo, mas por mais que ela se expanda, ela vai ter sempre mais condições de se expandir infinitamente. Mas Einstein coincide não, o que contraria. Ela se expande infinitamente. Chegou-se a pensar que ela pararia e o Big Bang daria origem ao Big Crush, que seria o contrário. Mas é o contrário. A partir de 72, ela passou a aumentar a velocidade de expansão. Então, Einstein, ao contrário, diz que o universo criado por esse Deus Reshit é Javé, não o dele. O dele, Einstein, não vai. Mas o universo criado por ele, em Javé, é finito. Tem 80 bilhões... Não, o universo criado por nós. O de Javé, ele não fala. Então, se ele chegou lá, deve ter chegado. Porque a física quântica é o universo de Javé. E foi ele o criador da física quântica. Então, Einstein não vai ao universo de Reshit. Ele não vai ao universo de Javé, que é criado por Reshit. Ele vai ao universo dos titãs, que só é o nosso universo. E ele diz que é finito. Portanto, tem 80 bilhões de anos-luz de diâmetro, de Equador, na linha do Equador. Então, se você viajar a uma velocidade, a velocidade da luz, em 80 bilhões de anos, você chegará ao fim do universo, o que invalida a ideia do Stephen Hawking. Aí, Einstein contraria Stephen Hawking e passa para a teoria da criação. Então, o terceiro universo, que é o nosso, que é o que ele explora como astrofísico, né? A matéria, o universo material. Aqui já se parte da matéria. Aqui ele admite uma quarta dimensão, que aí a física quântica vai começar a explorar. Ele vai começar a entrar no universo de Javé, viu? Então, Einstein, com a lei da relatividade, ele vai começar a dizer que não há somente o nosso universo, ou dos titãs. Há um outro. E quando ele cria a física quântica, ele vai entrar no universo de Javé. As leis são completamente diferentes das nossas. Então, a física quântica, diferente da física de Isaac Newton, então é completamente diferente da concepção de Stephen Hawking. Segundo ele, a expansão vai infinitamente. Os cientistas posteriores é que disseram que não vai infinitamente. Em determinado momento, cessa o impulso, a vontade, e depois ele volta. Mas não voltou. Isso estava previsto para 1972, e o que os cientistas observaram, era o fim do mundo, foi que em 1972 ele acelerou. Em vez de se contrair, ele aumentou a aceleração. Mas, segundo Stephen Hawking, ele irá ao infinito, infinitamente. E Einstein contradiz isso. Então, agora, veja, Einstein teve o seu cérebro medido. Quantas células e quantas assembleias neuronais possuíam o cérebro de Einstein? 45% do cérebro dele foi usado, foi transformado em assembleias neuronais. Infelizmente, ninguém teve a mesma preocupação para medir o cérebro de Stephen Hawking. É um absurdo, porque, segundo os cientistas russos, um deles se arriscou a dizer que não é uma medida exata, mas é uma aproximação, que a média é 10%. Então, a média dos cientistas usa 10% do cérebro. Einstein usou 45%, isso é científico. Um cientista pediu à família dele o cérebro dele, estudou e viu. Quando os neurônios são usados, percebe-se. Quando eles formaram uma cadeia neuronal, então é perceptível que aquele neurônio formou uma cadeia neuronal. E quando um neurônio é novinho em folha e nunca foi usado, se percebe no cérebro. Então, no caso do cérebro de Einstein, estudado depois de morto, ele colocou numa solução que não permitia ele se decompor, e então percebeu que ele usou 45% dos neurônios. Nós temos 100 bilhões de neurônios.
esses 100 bilhões de neurônios são capazes de fazer 100 trilhões de ligações neuronais. Então, Einstein, em números redondos, né, usou 50 bilhões dos neurônios dele, fazendo 50 trilhões de assembleias neuronais. Uma pena que não tenhamos a mesma medida para o cérebro de Stephen Hawking. Seria muito interessante comparar os dois. Então, aí nós já temos o seguinte: inicialmente, já temos aqui nesse vídeo que Einstein contraria Stephen Hawking, que diz que essa expansão será infinita. Ele vai se expandir, se expandir, se expandir, se expandir. E Einstein diz que não é assim. Ele tem um limite. Esse universo material, porque aqui é matéria, tem um limite. São 80 bilhões de anos-luz de diâmetro. Além do mais, ele crê em Deus. É um Deus pessoal. Se não fosse assim, Deus me decepcionaria, porque é a maneira mais inteligente de fazer, diz ele, quando ele fala da distância máxima e mínima. E quanto que, segundo a doutora Maria Pereda, o Deus matéria, a simbiose, né, do monismo com o panteísmo que ela faz muitíssimo bem feita, é a melhor exposição que eu já vi, e eu recomendo. Talvez eu coloque aqui no pé do nosso vídeo. Então, aqui ela faz uma exposição de como é que acontece aqui nesse Deus matéria. Ela parte dele, ela aceita a teoria do Big Bang, aceita a anã branca e diz então como é que ele se desenvolve. Não tem inteligência, vamos dizer assim, não sabe de nada. Ele parte quase do zero. Mas temos que admitir que tem vontade, porque ele parte do que não era para o que era. Ele se muda, ele passa a ser, ele passa a se desenvolver. E ela diz no vídeo dela que esse se desenvolver é exatamente criando coisas aleatoriamente, sem ter planejado nada, ao acaso, a grande lei dele. Então, a inteligência dele não conhece projeto nenhum, não projeta nada, não planeja nada, tudo é feito por tentativa e vai se aperfeiçoando na medida das complementaridades, e então aí vai sendo a lei do acaso que os evolucionistas acreditam. Então, ele não tem sabedoria, enquanto que Reshit é sabedoria, poder e bondade. Aqui não tem sabedoria. Então vejam o vídeo da doutora Maria Pereda, Deus, que vocês terão uma noção do que é que essa anã branca é e como é que ela se desdobra no que nós chamamos Big Bang, erroneamente, porque não é uma explosão, né? Na verdade, ele apenas se abre. É como, o que é que eu vou dizer? É como um balão de aniversário que estourou. Então, ele se expande. O ar que estava dentro dele se expande. Então, fica aqui a proposta para um diálogo. Espero que vocês interajam, né? Eu pretendo fazer essa brincadeira para que haja uma interação. Esse aqui é o primeiro momento, o começo, né? E então eu vou dar o título de Einstein e Stephen Hawking. Mas estamos no começo. Então, nós vemos as semelhanças e as diferenças. E nós vemos que são dois gênios, mas Einstein, nós temos a medida da inteligência dele. Ele usou 45% do cérebro, das células neuronais. E acontece que não sabemos quanto Stephen Hawking, que é ateu, usou. Então, ele já desmente a expansão infinita de Stephen Hawking, porque ele diz que o universo material é limitado, é finito. E Stephen Hawking já parte da matéria, enquanto que aqui, na física quântica, nós vamos chegar, Einstein vai chegar à conclusão que há uma quarta dimensão, e nessa quarta dimensão, que é a física quântica, tudo é diferente, né? A causa é anterior ao efeito na física newtoniana. Na física quântica, o efeito é anterior à causa. Então, é o universo de Javé, já não é mais o nosso. Então, Einstein chegou ao universo de Javé. Convido vocês, então, para esse
para essa sala de debate, né, com esse vídeo, deixando as coisas lá da frente, lá para frente, e começando do começo, tá bom? Então peço a vocês que reajam, participem e comentem aqueles comentários que forem mais apropriados ou que eu puder fazer, eu farei o vídeo na sequência, então dependerá de vocês. Estou colocando aqui, porque aqui é o começo do começo. Reshit, o princípio de todos os princípios, mas é uma pessoa. E aqui a Anã Branca não é uma pessoa. Ela é, vamos dizer assim, inconsciente, mas tem vontade, porque senão não mudaria. E a doutora Maria Pereira diz que ela aprende à medida que vai fazendo. Ela vai fazendo para aprender com o que faz. É uma noção meio esquisita, né? Quer dizer, eu não tenho nenhuma noção do que vou fazer. Mas à medida que eu faço, eu tenho poder de fazer. Então, ela tem poder. À medida que ela vai fazendo, ela vai aprendendo. E ela quer saber quem ela é. Por isso, ela vai aprendendo à medida que ela faz. Vejam o vídeo Deus da doutora Maria Pereira e vocês compreenderão o que é o Deus de Stephen Hawking, o Deus matéria, né? Que começa já da matéria. É pura fé. Então, são crentes às avessas. Então, nós aqui somos crentes no sentido próprio da palavra. Cremos em Deus e aqui eles creem no Deus matéria. Mas é pura crença. Não se pode provar nada disso aqui. Aliás, a ciência está começando a pôr dúvidas, várias dúvidas. Mas isso fica para depois, vamos devagar, né? Então, a primeira dúvida quem coloca é Einstein. O universo material é finito. Então, essa anã branca jamais poderia se expandir indefinidamente, infinitamente. Jamais poderia, segundo Einstein. Então, Einstein dá a primeira trava na teoria do Big Bang. Ficamos aqui aos 47 minutos, né? Então, estipulamos que seria no máximo 50 e pedimos a vocês, interajam e vamos fazer um bate-papo nessa sala de visita, como se vocês estivessem na minha sala. Topam? Então, adoraria que vocês topassem e vamos comentar isso aí. Mônica, eu acho que aqui a bola começa contigo, por causa das noites e dias de Brahma, que é exatamente o despertar da anã branca, né, passando a entrar em atividade. Né? Eu não preparei material nenhum, peço desculpas a vocês, mas achei interessante, porque achei que o que eu podia dizer encerrou no vídeo anterior. Pronto. O crente tem acesso à quarta dimensão. Einstein teve e fundou a física quântica. Então, o ateu não tem. Então, ele já parte da matéria. O crente chega à noção de que a matéria será a última fase da criação. O ateu acredita que a matéria já é pré-existente, já começa dela, como nos gregos antigos, Heráclito e Zenão de Eleia contra Parmênides, que era espiritualista. Então a coisa começa lá na Grécia, é retomada atualmente e nós vamos agora começar do começo. Vamos fazer essa viagem de bonde, do começo para frente, em vez de discutir coisas que já estão lá. Então, fica assim. Obrigado, participem, deem seu like, não se esquece da mãozinha, deem seu like, faça seu comentário. Os melhores comentários determinarão qual será o próximo vídeo que eu farei. Esse chamar-se-á Einstein e Stephen Hawking. Até a próxima.